Olá, tudo bem? Vamos à análise do poema Navio Negreiro, de Castro Alves, para a gente poder entender melhor o significado desse poema tão importante e, e de um autor com tanto sentimento, com tanto feeling sobre a coisa humana, né? Então vamos para a análise do poema. O Navio Negreiro é uma poesia dividida assim em 6 partes e se encontra dentro da obra Os Escravos. Sua metrificação é variada e acompanha o tema que se segue no texto. Isso dá um efeito para a poesia de unidade entre a forma e o conteúdo, que isso é muito importante. Então vamos para a primeira parte do poema. O céu e o mar como infinitos, que se aproximam tanto pela cor azul como pelo amplo espaço, são os lugares centrais da poesia. Tá? Então, no meio dessa infinitude é que se encontra o barco que navega com o vento e com o esforço dos homens queimados ao sol. Então, vejamos. Bem feliz quem ali pode, nestora, sentir deste painel a majestade. Embaixo, o mar em cima, o firmamento. E no mar e no céu, a imensidade. O poeta observa aqui nessa cena, assim, com amor, com muito amor e com simpatia pela travessia poética do barco. Ele quer se aproximar do navio que cruza o mar, mas o navio foge do escritor, né? Então, aí na segunda parte, o poeta começa a imaginar de que nação é aquele barco que segue em alto mar. Mas, na realidade, isso não faz muita diferença. Todo navio no oceano é cheio de poesia e de saudades, né? Então, cada nação tem um canto diferente. Os espanhóis se lembram das belas mulheres da Andaluzia e os gregos dos cantos de Homero. Então, ele diz aqui: que importa do nauta o berço, donde é filho, qual seu lar? Ama a cadência do verso que lhe ensina o velho mar. Cantai que a morte é divina, resvala o brigue a bolina, como o golfinho veloz. Presa ao mastro da mezena, saudosa bandeira acena as vagas que deixa a poça. Então, aí já na terceira parte, atrás dos olhos do grande, do albatroz, né? O poeta consegue se aproximar do navio e observar o que acontece lá, como se ele estivesse vendo pelos olhos do albatroz. E para sua surpresa, o canto não é de saudades ou de poesia, mas sim um canto fúnebre, e o que se vê no navio é vil. Então ele diz: desce do espaço imenso, ó águia do oceano, desce mais, ainda mais, não pode o olhar humano como teu mergulhar no brigue voador. Mas que vejo eu aí, que quadro de amarguras, canto funeral, que tétricas figuras, que cena infame e vil, meu Deus, que horror. Aqui ele começa a expressar, né, todo o horror, toda a dor que ele sente e tal. E aí na quarta parte, o poeta descreve a horrível cena que se passa no convés do navio. Uma multidão de negros, mulheres, velhos e crianças, todos presos uns aos outros, assim, dançam enquanto são chicoteados pelos marinheiros, né? A descrição é longa, feita em seis estrofes, né? Que ele utiliza para poder fazer essa descrição aí de todo esse pavor, né?
As principais imagens que ele traz são as dos ferros que rangem, formando uma espécie de música, e da orquestra de marinheiros que chicoteiam os escravos. Então, a dor é grande, né? A relação entre a música e a dança, com a tortura e o sofrimento, dão uma grande carga poética, assim a sua descrição, a descrição dessa cena. No final, quem ri da dança insólita é o próprio Satanás. Vejam só. É como se aquele fosse um show de horrores feito para o diabo, para o próprio diabo, né? No sentimento do poeta, né? Não tem como expressar aqui, comparar, a não ser um espetáculo preparado para o próprio diabo, diz ele. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais, qual um sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Aí nós vamos para a quinta parte. O poeta mostra aqui toda a sua indignação, né, perante aquele navio, o navio negreiro, e roga a Deus e à fúria do mar para que acabe tal infâmia. A primeira estrofe é repetida no final, como se o pedido fosse reforçado pelo poeta. Então, ele repete a primeira estrofe lá no final, né? Então, tipo assim, pedindo a Deus ou a fúria do mar, tal, que acabasse com aquilo, porque é difícil de presenciar. Então, aqui, Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. No meio dessa quinta parte, as imagens da liberdade no continente, no continente africano ali, são intercaladas com a prisão no navio negreiro, né? Então, de um lado ele fala da liberdade dos homens, tal, no seu continente e tudo mais, né? E do outro lado, então, o que eles passam no interior desse navio. A noite escura e aberta da savana se transforma num porão escuro, cheio de doenças e de morte. As condições desumanas do transporte de escravos assim, são descritas de forma poética, realçando a desumanização deles, né? Então, assim, quanto lá na savana, eles corriam livres, peito aberto, tal, né? Eram senhores de si, de repente se encontravam dentro de um navio acorrentado, né? Um ambiente pestilento, com todo o desrespeito, tratado como bichos mesmo. Então, o poeta ele passa esse sentimento, essa dor. E aí na sexta parte, o poeta questiona qual a bandeira hasteada nesse navio é responsável por tal barbaridade, né? Qual o país, né, que poderia fazer tal coisa? Então ele representa ali pela bandeira. Qual a bandeira que poderia ser hasteada, né, sobre uma tragédia dessa, né? Um desrespeito humano, a gente não encontra nem palavra, né? Porque é um negócio assim bastante triste. Então, se antes a bandeira não importava, pois o que se ouvia era a poesia e o canto, agora ela é essencial diante do sofrimento que o navio carrega, né? Então, no princípio, a bandeira não importava, né? Ele dizia que tanto faz qual é a bandeira, tal. Os espanhóis usavam seu canto, das mulheres da Andaluzia, os gregos Homero
e tal, mas não importava, porque o que importava era a poesia e o canto, tal. Mas de agora em diante começa a importar qual é a nacionalidade desse navio, né? Da onde esse navio, esse governo aí tal, né? Que faz tal judiaria e tal. E o que se vê hasteada ali é a bandeira do Brasil, o que ele vê ali, né? A bandeira do Brasil, a pátria do poeta. Imagina como ele se sentiu, né? O sentimento de desapontamento é muito grande e ele realça as qualidades do seu país, né? A luta pela liberdade e toda a esperança que reside na nação e que agora é manchada pelo tráfico de escravos, né? Então, assim, ele, apesar de tudo, ele reconhece as qualidades, as belezas, tal, da sua nação, mas se envergonha ao mesmo tempo, né, dela estar envolvida com tráfico aí de seres humanos e tal. Auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Tu que, da liberdade após a guerra, foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha que servires a um povo de mortalha. Olha como ele está ali, né? Então, que perdesse a guerra, que sofresse como um perdedor, tal, porque vencer e estar ali pujante e tal, para fazer uma barbaridade dessa, seria melhor né, que perdesse. O elemento poético aqui que o poema de Castro Alves é uma pequena narrativa sobre o tráfico de escravos entre a África e o Brasil. O elemento poético reside, né, mesmo nas imagens e nas metáforas encontradas ao longo do poema, principalmente ali naquela quarta parte, né, onde a tortura dos escravos é descrita e muito bem descrita, né? Porque, na realidade, ele relata um fato que é real na época, né? Não foi invenção, divagação de poeta, entre aspas, assim como diziam, né? Não, o que tem de poético aqui é a forma como ele retrata, mas o fato é bem real, né? A beleza e a infinitude do mar e do céu, assim, são colocadas em xeque com a barbárie e a falta de liberdade nos porões do navio negreiro. Então, ele contrapõe, né? Ele trabalha aí com elementos antagônicos, né? Se por um lado a noite, aquela maravilha, o albatroz, toda aquela poesia, toda tal, aquilo, aí por outro lado choca-se, né? Contra aquela sinfonia de gritos, de dor, de gemidos e tal, né? A crítica da beleza e infinitude do mar, tal, né? Aqui, quando eu digo que são colocados em xeque com a barbárie e a falta de liberdade nos porões do navio negreiro, e isso como se fosse incompatível toda a beleza do oceano com a escuridão que se passa no navio, né? Então ele retrata muito bem isso. Uma das características do poema é o universalismo, tá? Então, quando a viagem é feita pela aventura ou pelo comércio, as bandeiras e as nações não são importantes, entende? Elas só se tornam relevantes quando o objetivo da navegação é cruel. Então, até então, todos têm direito ao mar, navegar, comerciar e tudo mais, tal, né? Mas nesse caso aqui, não, né? Na opinião do poeta, aí começa a importar qual é a bandeira, né, que está mantendo sob o seu manto, né, tal desgraça. E a crítica do tráfico de escravos, né, não impede ainda assim o patriotismo do poeta, entende? Ele continua sendo patriota,
Mas por ele ser patriota, ele sente-se envergonhado, entende? Sente-se aviltado, humilhado, traído, né, por essa nação pela qual ele dedica tal patriotismo. E o seu patriotismo é que leva a essa crítica, né? Talvez, se não fosse a terra dele e tal, ainda nem tanto, né? Mas o seu próprio país, a sua própria pátria, e essa visão do Brasil como um lugar de liberdade e do futuro é incompatível com a escravidão, né? Se por um lado ele canta o país como, né, como vários poetas aí, um país de liberdade, um país de riquezas, de belezas, tal, aí de repente isso é um choque, né? E mesmo sendo ele, que Castro Alves era um liberal, né? Castro Alves não deixa de lado a religiosidade, entende? Clamando a Deus uma intervenção divina no tráfico negreiro. Castro Alves aqui era um romântico da terceira geração, tá? A terceira geração do romantismo, né? Ele é um dos maiores poetas da terceira geração romântica, bem dizer. Também conhecido como a geração Condor, né? Conhecido como o único poeta social do Brasil, ele, né? Na sua época. Sua obra atingiu fama e reconhecimento pela crítica. Seu principal livro, Espumas Flutuantes, foi o único publicado em vida e responsável pelo resgate de suas outras obras que foram depois estudadas aí, publicadas póstumamente, né? Mas na época já ele era considerado um poeta assim, digamos, engajado, né, com a sociedade, com a humanidade e tal. Ele foi muito inspirado assim pela poesia de Victor Hugo na época, né? Castro Alves tomou parte nas questões muito, né? Muito envolvido assim nas questões sociais, principalmente em relação à escravidão. Ele era um abolicionista ferrenho, né? O combate ao sistema escravagista rendeu ao escritor a alcunha de poeta dos escravos. O pensamento liberal do final do século XIX e o movimento abolicionista também foram grandes influências assim para o poeta, né? E isso tudo aconteceu num contexto histórico, né, onde o abolicionismo assim foi um movimento contra a escravatura e o tráfico de escravos que veio do pensamento iluminista. Socialmente, a questão tinha relação com a Declaração Universal dos Direitos dos Homens. O iluminismo foi um pensamento responsável pelos novos conceitos de liberdade e igualdade, que moveu algumas das revoluções mais importantes do século XIX. Para além da Revolução Social, o avanço da industrialização também mudou a visão da economia no mundo. Então, isso no período iluminista e tal, a gente começou a respeitar um pouco mais, né, os direitos humanos e tal. Então, começa a ser questionada toda aquela velha prática. E Castro Alves não fugiu disso, né? Ele estava enquadrado nesta época, nesse sistema, ele lutava por isso e brigava por isso. Até eu tenho um trabalho depois no blog Casa do Poeta que traz a biografia de Castro Alves. Um cara, um sofredor assim, mas um grande lutador. Os escravos não eram consumidores, sabe? Aquela coisa de toda a economia, a industrialização, esse avanço econômico e tal. Então tinha uma coisa um fato que apoiou a abolição da escravatura. Aqui, ó, é que os escravos não eram consumidores. E a produção industrial na cidade gerava mais riquezas que a produção escrava nas plantações.
para as indústrias, os escravos eram consumidores em potencial, né? Se tornassem livres. E esse foi um dos incentivos econômicos para o movimento abolicionista. Então, não houve essa coisa, porque caímos na humanidade, na consciência de que estávamos fazendo, como nós somos seres humanos. Mas não, foi interesse econômico, tá? Interesse econômico. O escravo, do jeito que estava, ele não tinha salário, então ele não comprava, ele não consumia, ele não dava lucro, né? E também depois o escravo também não funcionava nem para operar aquelas máquinas, aquelas coisas, coitado, não entendia de nada, então aboliram e jogaram para o canto assim, e trouxeram outros, né, os europeus, que podiam trabalhar. A gente conhece bem a história, então tá aqui. Essa é a análise que eu pude fazer do poema Castro Alves. Um abraço, um beijo no seu coração.